Graça em Cristo Jesus. Uma das coisas que prejudica muito as nossas vidas e que nos faz viver de uma maneira não muito boa e que também absorve a nossa verdadeira humanidade é algo chamado prepotência ou a soberba. Lá em Provérbios 16, 18, diz assim: a soberba precede a ruína, e a altivez do espírito a queda. A soberba precede, ou seja, é antes da ruína. Aqueles que são soberbos, que são prepotentes ou que são altivez, terão prejuízo na sua vida. A prepotência nos faz sermos a pior pessoa possível no sentido de humanidade. Nós temos uma humanidade linda, maravilhosa, mas quando a prepotência, a vaidade, o orgulho adentra dentro das nossas vidas, estas coisas vão obscurecer, serão como se fosse uma capa que esconde por baixo as verdadeiras belezas. A capa é a prepotência, é a vaidade, é a soberba. Quando nós somos prepotentes, nós humilhamos os outros. E o pior, humilhamos a nós mesmos. É verdade, nós humilhamos a nós mesmos. Exatamente porque nós deixamos de ser quem nós somos. A prepotência esmaga a verdadeira beleza do seu ser. Quando nós adquirimos o conhecimento pode ser muito bom para nós e pode ser muito ruim. Quando nós usamos o conhecimento para subjugar as pessoas, quando nós usamos o conhecimento para dizer que nós somos melhores do que os outros, e é assim que nós humilhamos os outros, quando não reconhecemos também as coisas boas que há na vida dos outros, quando nós colocamos o outro abaixo de nós. Semelhantemente, aconteceu com Lúcifer, o anjo de luz. Lúcifer deixou que a vaidade o dominasse. A vaidade de querer ser igual a Deus ou maior do que Deus. A vaidade de querer ser Deus. E diante dessa vaidade surgiu a prepotência, surgiu a soberba. E ele achou então que poderia ser maior do que Deus. Ele fez uma rebelião, juntou outros anjos também, vaidosos, e se tornaram prepotentes. A prepotência traz uma característica interessante na vida das pessoas. Sabe o que é? É tentar destruir o outro. E exatamente foi isso que Lúcifer fez. Ele tentou denegrir a imagem de Deus diante das suas criaturas, diante dos outros anjos. A prepotência faz isso. Faz com que a pessoa seja um crítico. Critica tudo. Mas sabe o que a prepotência esconde na vida dos críticos? É que aquilo que ele critica, ele quer ser. Aquilo que ele vê de bom nos outros e critica, ele na realidade cai na armadilha que na realidade se trata dele mesmo. Que ele não consegue, que ele não dá conta. Então a prepotência é para dizer eu humilho o outro para ser alguma coisa. Foi isso que Satanás fez. E foi essa semente que ele lançou na terra. Por isso ele deixa de ser um anjo de luz e se transforma em um anjo das trevas. Porque ele perdeu a verdadeira beleza e ficou escondido de trás da sua feiura, da sua indignidade, da sua, vamos dizer, bruteza. Quando nós deixamos a prepotência surgir na nossa vida, é isso que acontece conosco, nós nos embrutecemos, nós deixamos de ser verdadeiros humanos
e passamos a ser brutos, passamos a ser feras. Feras que machucam e que subjugam os outros. Por isso, quando nós deixamos a prepotência entrar na nossa vida, a gente perde o projeto de Deus no nosso viver. A gente perde o respeito por Deus, a gente perde a consideração por Deus e da mesma forma com os outros. Nós queremos nos tornar deuses. Foi esse o pensamento de Satanás, ser superior a todos. E quando a prepotência entra na nossa vida, nós nos tornamos igual a Lúcifer, que passou a se chamar Satanás. Eu gostaria de concluir pensando exatamente na Covid, no coronavírus. Quando esse vírus adentra o nosso organismo, ele debilita o nosso organismo. Quando ele não traz a morte, ele traz consequências para o organismo, especialmente daqueles que já têm doenças, daqueles que têm algum problema no seu organismo. Muitas doenças não é exatamente pela Covid, mas pela consequência que ela trouxe no organismo da pessoa diante de uma fragilidade, diante de uma fraqueza no organismo. Assim também é a prepotência, é a soberba, é a vaidade. Elas adentram a nossa vida e tentam nos matar. Quando não mata diretamente, mata por outras coisas, alguma fraqueza nossa, alguma coisa que não está, vamos dizer, bem tratada nas nossas vidas. A prepotência nos destrói e nos mata. E a prepotência é um pecado, é por isso que a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. A prepotência nos mata. Não só mata diante de Deus, mas mata a nós mesmos. A gente vai defiando como ser humano cada vez mais. Por isso eu gostaria de salientar um versículo bíblico que diz assim, em Tiago 4,6, Paulo falando. Antes, ele dá maior graça, pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Ter a graça de Deus é a gente viver mais e mais perto de Deus e viver com qualidade. Por isso, Paulo também disse a Timóteo, Timóteo, tem cuidado de ti mesmo, tenha cuidado de você mesmo. E aí Paulo diz nesse versículo, salvará tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Quando nós cuidamos de nós, nós pedimos perdão a Deus pela nossa prepotência, pela nossa vaidade, pelo nosso orgulho, pela nossa soberba. A gente está salvando a gente mesmo. A gente está vivendo em paz conosco, com o próximo e também com Deus. Que Deus te abençoe. Não deixe jamais isso adentrar a sua vida. Amém? Pai querido, abençoe a todos que ouviram. E se esse pecado tem entrado na vida de alguém, lava com o sangue de Jesus. Leva-o reconhecer, Senhor Deus, pedir perdão a Ti e ter essa bênção do seu perdão e viver a verdadeira humanidade e a graça de Deus na vida de cada um deles. Os abençoe assim, em nome de Jesus. Amém. Amém. Um grande abraço. Até a próxima.